Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras, aqui com Milão com mais uma resolução de exercícios, de questões. E Milão, por que teoria? Porque a cada questão nós trazemos aí uma aula completa, uma aula exemplar, focada, totalmente voltada ao que mais cai sobre RID. Lembrando aí que os exercícios dos quais nós utilizamos são exercícios já consolidados em concursos, beleza? De diversas bancas. Peço a vocês que, se possível, fortaleçam aí, né, e nos procurem. Sou um professor que estou sempre à disposição. E, meus queridos, para cima, vamos com tudo, atropelando, igual ao PSG. Com tudo, ganhando tudo e todos, né? Para fazer uma média aí com os torcedores do Real, né? Na área, empurrou, pênalti. Milão, para com isso. Pra cima e avante. Meus queridos, do nosso simulado de julho sobre RID, olha lá, vamos que vamos, questão de número 46. Olha lá, o DF surgiu em virtude da transição da capital do país para a região centro-oeste. Lembrando que a última capital, né, ela era no Rio de Janeiro. Os principais objetivos de se levar a capital para o centro do Brasil eram promover a integração do território. Sim, o bom desses enunciados é que a gente pode estudar muito, né? Isso já caiu em alternativas, né? Levar o desenvolvimento ao interior, sim. Proteger a sede do poder de ataques nos litorais. Sabe o que é que me dói o coração quando eu vejo isso? Que ainda há colegas, pessoas que não concordam com isso. Sim, nós vivíamos isso numa época em que as navegações ainda eram elos, né? Eram possibilidades de conquistas territoriais. Então, interiorizar a sede de poder eram formas de proteger. A partir do momento em que você protege, que você blinda mais o poder central, você tem ali a fonte, o poder de decisão com mais possibilidade de tomar ali decisões, de ter alternativas, de tentar fugir de um ataque, enfim, né? Proteger a sede do poder de ataques nos litorais e ocupar o amplo território livre na região central. No que concerne ao contexto histórico da transição da capital do Brasil para o Planalto Central, assinale a alternativa correta. Essa questão é uma das mais completas que eu acho para nós estudarmos. Tanto que eu vou demandar um bom tempo nela, que eu vou trazer um plus, uma cereja no bolo sensacional, maravilhosa falando dela. Show de bola? Beleza? Então vamos lá. Letra A, de atento. O relatório Belker determinou a construção da capital em Planaltina. Primeiro erro, né? Ele estudou, sim, possibilidades da localização da nova capital em território nacional, mas não determinou que fosse em Planaltina. Após o presidente Epitácio Pessoa ter fincado a pedra fundamental no lugarejo urbano já existente, tem até sentido, mas está errado. A primeira vez que se
grafou como lei a mudança da capital do país para o Planalto Central, né? Olha lá, vamos lá. Aconteceu na Constituição de 1891, após a proclamação da República. Perfeito! Show de bola! C. Um dos maiores opositores à mudança da capital para o interior do Brasil foi o ministro e deputado José Nilão, você tossiu e ainda vou beber água. É sério que te trouxe um engasgo. José Bonifácio foi um dos maiores defensores da interiorização, da mudança da capital do litoral. Assim, opositor, tá de brincadeira. José Bonifácio de Andrada e Silva, 1763 a 1838, por defender que a interiorização da capital tornaria o país vulnerável. Para! Letra D, o responsável pela criação do nome Brasília. Bom demais, isso aqui vai nos trazer um plus sensacional, viu? Assim como pela execução da construção da capital do país, foi o presidente JK. Não, mas é bom demais isso daqui, por quê? Porque, por óbvio, né, ele constrói Brasília, iniciando ali na década de 60, mas a escolha do nome não é dele. Eu vou trazer as opções do nome. Pretória, né, Brasília, calma! Nós vamos colocar esse plus aqui, que é sensacional e tem no nosso material. Beleza? Não é, JK. Letra E de excepcional. O mais antigo movimento em prol da construção da capital federal na parte central do Brasil veio com a Missão Cruz, que determinou a área exata. Não! A área da Missão Cruz era quase 3 vezes maior do que a área do DF hoje. Milão, me salva! Me traga luz nessas trevas de tanta informação e que tudo isso pode cair. Eu necessito saber de mais informações para poder sanar tantas dúvidas. Vamos que vamos, meus queridos! Em primeiro lugar, olha só, em 1750 nós temos ali o nosso genovês Francisco Tots Colombina, com a Carta de Goiás, onde ele vai sugerir ali a mudança da capital, né? E Marquês de Pombal, o protagonista das reformas pombalinas, né? Ele vai, de uma certa forma, fazer parte, né? Dos primeiros movimentos dessa mudança. 1763, o Brasil tem a nova capital, a mudança da capital para o Rio de Janeiro. Em 1810, né, nós já vamos ter ali propostas, né, de fixar a sede do governo no interior do Brasil, só que aí nós vamos já consolidar a ideia de que a interiorização vai dificultar os ataques aos litorais. E olha só, José Bonifácio de Andrada, o patriarca da independência, né, ele vai vir com um projeto onde ele sugere a mudança da capital do Brasil com o nome de Brasília. A sugestão é dele, de José Bonifácio, o patriarca da independência. Então, a sugestão do nome não é de JK, tá? E ele, que é um favorável à interiorização na época e que vai sugerir o nome de Brasília, vai trazer essa ideia, beleza? E Holanda Cavalcante apresenta esse projeto ao Senado, que vai dar continuidade à proposta
resposta do nosso patriarca da independência, né? Mais plus, mais informação, e aqui parte da nossa resposta. Em 1891, a primeira Constituição, no artigo 3º, vai delimitar a área de 14 mil quilômetros quadrados no Planalto Central. E a Missão Cruz, nomeada por Floriano Peixoto, já na República da Espada, onde nós teremos 21 pessoas, comandada pelo geógrafo, tinha que ser, né? O cara tinha que ser formado em geografia, né? O belga Luiz Fernand Cruz, por isso Missão Cruz, né? E olha lá, demarcou uma área de 14.400, quase 3 vezes maior do que o DF hoje, quase, né? Conhecida como quadrilátero de Cruz. E olha só, isso já caiu. Presta atenção que isso já caiu, né? Formado pelas áreas que incluíam as lagoas Formosa, Feia, pô, mas ficou feia mesmo. Ela não é feia, ela é linda, mas é o nome. E Mestre d'Armas, local que foi o mesmo indicado por Vargem, o Visconde de Porto Seguro. Tá no nosso material, é de uma riqueza muito grande. O nome de todos os que participaram da consolidação, da construção de Brasília desde o período histórico até os dias atuais. Galera, vale a pena demais rever as aulas. Beleza, aí nós tivemos o relatório de Cruz, nós tivemos o lançamento da pedra fundamental. 1922, o que isso lembra, galera? O que nós tivemos em 1822? Hein? O que nós tivemos em 1822? Alegra o Nilão, por favor. Vamos lá. Tá, eu vou chegar nessa data, mas vamos lá. Olha aqui, ó. A área estipulada pela Missão Cruz, 14.400 quilômetros quadrados, e a área atual do Distrito Federal, 5.760 quilômetros quadrados. Ou seja, não é a área exata, a área da época da Missão Cruz com a área que nós temos hoje. Bacana? Foto original encontrada no Google. Olha a galera chegando na raça, no lombo, né? De animais em tropas, né? Como os antigos tropeiros que desbravavam o Brasil em tropas, no caso do sul a São Paulo, se referindo aos tropeiros, né? Levando alimentos, transportando ali mercadorias, mas neste caso conhecendo aí a área, e aí a data, né? De 1822. Nós tivemos, olha lá, deixa eu abrir a tela para ficar uma visualização melhor para vocês. Olha lá, meus queridos. Tá aí, né? A pedra fundamental. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Nós tivemos o tombamento pelo decreto 7.010 em 7 de setembro de 1982, né? Onde esse obelisco foi construído no Morro do Centenário, exatamente 9 quilômetros de Planaltina. Show de bola? É a pedra fundamental de Brasília. Aí tem as coordenadas geográficas. Dependendo da banca, eles podem ser cruéis e cobrarem. A 1.033 metros de altitude, Caracas, 47 graus e 39 minutos de longitude, exatamente 9 quilômetros de Planaltina, onde também se localiza a Igreja de São Sebastião. Perfeito! Que tem aproximadamente 200 anos, contrastando com a idade real da cidade mais velha do Distrito Federal, a cidade de Planaltina. Olha lá, galera! Para comemorar o centenário da independência, ó, 7 de setembro de 1922, porque
em 7 de setembro de 1822, nós tivemos a independência do Brasil. Então, 100 anos depois, nós tivemos a inauguração desse obelisco que se transformou na consolidação ali, né, do nosso Distrito Federal, vamos dizer assim. Na verdade, a pedra fundamental de Brasília, consolidação do DF, né, o início, a origem do DF, ok, mas a consolidação do DF vai vir com as próximas RAs, né? E olha lá, o presidente dos Estados Unidos, sim, não estranho do Brasil, foi Epitácio Pessoa, que assentou a pedra fundamental da capital. Aqui já coloca 10 quilômetros, mas era exatamente a 9. E olha que eu peguei esses dados da mesma reportagem, né? Baseado no sonho de Dom Bosco, que cai demais, beleza? Que é a parte romântica, né, de uma viagem que ele fez e que foi escrito por um livro onde não foi escrito por ele necessariamente. A pedra fundamental caracteriza o ponto central do Brasil entre os paralelos 15 e 20 graus. Nilão, estudar RID é estudar tudo isso? Bacana? Curso completaço nosso, falando de tudo isso. E olha lá os nomes, olha que maravilha. William Pitt falava numa futura cidade chamada Nova Lisboa, né? Olha lá. Daí vem José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência. Ele, né, para ele, a nova cidade do Planalto Central a ser batizada de Petrópolis, em homenagem a Dom Pedro I, também trouxe a possibilidade do nome Brasília, que seria uma espécie de filha do Brasil, e foi o nome que JK pegou. Caraca, que riqueza, hein? Daí vem Varagem, o Visconde de Porto Seguro. Ele sugeriu o nome de Imperatória. Ó, William Pitt, Nova Lisboa. José Bonifácio, Petrópolis, Brasília. Varagem, Imperatória. Entre as Lagoas, Formosa, Feia e Mestre d'Armas. Teve mais referências, sugestões de nomes, Nilão? Sim, Virgílio Damásio, em homenagem ao nosso Marte, herói, né? Tiradentes, sim, né? Personagem histórico da Inconfidência Mineira, sugeriu cidade Tiradentes, Virgílio Damásio. Beleza? E Mário Augusto Teixeira de Freitas sugeriu Cabralha em homenagem a Pedro Álvares Cabral. Show de bola, mais um. E nós temos cidade de Vera Cruz, né? Os técnicos da Missão Cruz sugeriram cidade de Vera Cruz, se referindo ali a um dos nomes dados logo após o descobrimento dos técnicos da Missão Cruz de uma maneira geral. Pô, Nilão, coisa pra caramba, tudo mencionado aí no nosso material. Show de bola? Além desses detalhes, em RID também cai a parte técnica, numérica, de ranking, economia, sim. Missão impossível? Não. Mas, galera, não menosprezem RID, não. Que RID é só ler jornal, se informar? Não. RID é ter uma aplicação acima da média, é ver toda essa parte histórica, se atualizar. Em RID, às vezes, cai em questões, já passando aqui para a próxima, galera, ó, fonte
do site do Senado, tá? Eu já vi questões caindo assuntos voltados à desigualdade de gêneros no DF. Nós temos mais mulheres, né, no DF, mercado de trabalho, especulação imobiliária, coeficiente ou índice de Gini, né, colocando o Lago Sul como um dos locais de melhor renda per capita do DF, e a estrutural, uma das piores, né, distribuição de renda, ou seja, o índice de Gini, desigualdade na distribuição de renda. Então, de aspectos históricos, a parte econômica, lazer, relevo, turismo, política, cultura, RID é algo bem geral, bem geral. Bacana? Então, resolver exercícios que, na verdade, não tem muitos. Tá? E não deixar de ler muitos materiais. Bacana? G1 cai muito bem. Poder 360 cai muito bem. O Metrópolis, a parte de lazer, a parte... cai muito bem, não a parte de entretenimento, Então, assim, Correio Brasiliense, também a parte mais da economia, de acontecimentos da cidade em si, não deixem de acompanhar, tá? Uma questãozinha pode, te colocar num patamar elevadíssimo. Questão de número 47, galera, show de bola demais essa questão, hein? A hidrografia do DF é importante na organização das cidades e vários aspectos são levados em consideração para a respectiva utilização. Com relação aos aspectos hidrográficos do DF, assinale a alternativa correta. Letra A, galera! Algumas das principais bacias hidrográficas que cortam o DF são vitais para abastecer importantes bacias hidrográficas brasileiras. Isso daqui é consolidado, fato. Agora vamos ver se termina bem. Como a do São Francisco, sim, falado na aula, do Paraná e Tocantins e Araguaia. Perfeito. Tá certo. O DF é rico em rios caudalosos. Galera, um rio caudaloso é um rio profundo, com grande volume de água. Não. Rio Amazonas, o rio Tocantins, o Rio São Francisco. A bacia hidrográfica é o conjunto de todas as águas de uma região. Você tem um rio principal e tem os afluentes e subafluentes, além das águas subterrâneas, tudo que faz parte, né, da rede hidrográfica está ali, na bacia hidrográfica. Show de bola? Então nós temos o DF numa altitude maior sendo cortado. Os rios não sobem, passam no meio do DF. Então nós estamos entre bacias hidrográficas. Pela nossa altitude, nós não temos esses rios caudalosos cortando o DF no meio. Então, erradíssimo. Ele não é rico. A área do DF possui a Lagoa Joaquim Medeiros. Tá. Rica em volumes d'água em que ocupa a área de Braslândia. O erro está aqui. Não é Braslândia. Nós vamos corrigir. O Lago Paranoá foi construído originalmente com o objetivo de atender ao abastecimento de água. Não! Lazer, né? Turismo. Cai muito dizendo também que foi com o objetivo de melhorar a umidade relativa do ar. Não! Tá? Já teve quem considerasse isso, porque querendo ou não, há mudanças significativas para quem está ali muito próximo. E querendo ou não, em determinadas épocas do ano, para quem está ali do lado, você vê sensíveis mudanças, mas não. Tá? Não. O fenômeno hidrográfico de águas emendadas localiza-se na região administrativa do Gama, área com maior extensão em preservação do DF, também
Não, e vamos à nossa justificativa. Galera, letra A certinho, tá? Letra B incorreto. Embora o DF seja rico em nascentes, ele não tem rios caudalosos. A Lagoa Joaquim Medeiros não ocupa a área de Braslândia, mas sim de Planaltina. O Lago Paranoá foi originalmente construído com objetivo artificial estético, ou seja, lazer, né? Como eu falei para vocês, turismo, beleza. Ele serviu a nossa crise hídrica, ele hoje já tem um viés também de abastecimento, mas o objetivo originário dele não foi para isso, tá? Letra E, Águas Emendadas localiza-se na região administrativa de Planaltina. Show de bola? Caracas, Milão, ri de machuca. Sim. Admito. O bom de se resolver exercício é por isso. Tá? Questão de número 48, JK foi o 20º presidente do Brasil, sendo reconhecido pela implementação de uma política desenvolvimentista, fazendo o Brasil crescer e se desenvolver. Um dos seus feitos foi levar a capital do Brasil para o interior de forma centralizada, né? Para promover o desenvolvimento da região, para projetar a construção da nova capital, Juscelino Kubitschek contou com a ajuda de um urbanista e um arquiteto que batizaram o projeto de plano piloto. Aqui as pessoas já têm a alusão a um avião. E aí eu vou mudar de cor, eu que sou esteticamente bem organizado, com a letra linda, né? E vou dizer que não. Que é o que querem, piloto, avião, não. E o nome desse cara é Lúcio Costa, que não fez analogia a um avião. Tá? Plano piloto, na verdade, era um termo muito comum voltado à questão da engenharia civil na época, né? E a grande analogia dele, na época do seu projeto, era fazer uma alusão ao sinal da cruz. Beleza? Isso já é mais batido, né, do que a estrada de chão de grande recorrência ao longo do tempo. Não tem mais o que se discutir em relação a isso. A cidade de Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e passou a ser a capital do Brasil. Por que o projeto de construção da cidade foi batizado de plano piloto? O projeto trazia novas ideias de arquitetura e urbanismo e por causa dessas inovações foi batizado de piloto, pois era uma espécie de protótipo. Piloto, protótipo, não. JK era um apaixonado por aviação, não. E os projetistas colocaram esse nome em homenagem ao presidente. Não, projetistas, ainda vem no plural, né? O projeto recebeu esse nome porque, segundo o JK, a nova capital faria decolar. Ou seja, ainda coloca a metáfora do decolar. Sai para lá, né? O formato da área de construção da cidade teve sua forma inspirada numa cruz. Opa, aqui já está tendo sentido. E por isso foi popularmente comparado a um avião. Show de bola! O projeto recebeu esse nome devido à quantidade significativa de um minuto de silêncio pela finalização caótica e triste dessa questão de aeroportos que estava previsto no projeto. Tá, deixa eu só colocar o X, né? Termina um minuto de silêncio? Não termino. Eu não termino. Vamos pro preço que é melhor. Tá aí, nosso gênio, arquiteto
arquiteto genial. Em 16 de março de 1957, a banca responsável por escolher o plano arquitetônico de Brasília assinou o documento que autorizava a execução do projeto apresentado pelo arquiteto, que elevou seu nome a um dos sinônimos da capital federal, Lúcio Costa, onde colocam que a forma é de um avião. Tá, lembra ali o 14 bis, enfim. Aí falam de borboleta, falam de libélula. Não, né? Não. Lúcio Costa. E que, aqui, galera, a ideia, né, é de, olha só, nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse dois eixos cruzando um ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Esses eixos foram depois arqueados para se adaptar ao relevo da região, segundo Lúcio Costa. Galera, isso foi falado em entrevista. Por mais que sejam teorias, ao depoimento dele, tá? E na web, é fácil de se encontrar. Procurou-se depois a adaptação à topografia do local, ó. Beleza? Ao escoamento natural das águas, a melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo equilátero, ó, que define a área urbanizada. Pronto, galera, pronto. Tá? Tem pouquíssima polêmica nisso daqui. Eu já vi polêmica, inclusive, em relação à questão do Lago Paranoá. Né? Vai melhorar a umidade local. Eu já vi. Né? Mas não, é questão estética, turismo, lazer. O lago em si, a presença dele ali, mas na parte da intenção de Lúcio Costa, não. Mesmo tendo asa norte, asa sul, termos técnicos da engenharia civil da época, plano, piloto, então não é uma analogia, isso já é vencido nos concursos. Show de bola? Tranquilo? Pra cima? Meus queridos, batido nós já vimos e vamos consolidar, por isso que ver exercício é muito bom. No ano de 1922, tipo 100 anos depois, de 7 de setembro de 1822, olha como é que fica bom fazer muitos exercícios. Houve o lançamento da pedra fundamental da futura capital brasileira. Este evento geohistórico representou o primeiro centenário da independência do Brasil. Olha lá, galera, qual cidade, né? Da independência do Brasil, o marco geográfico que seria o futuro Distrito Federal. Viram por que eu adequei, eu já consolidei o DF, a pedra fundamental, e não necessariamente só Brasília? Bacana? O que não vai deixar uma possível futura questão incorreta, tá bom? Ali foi a consolidação praticamente do DF, até porque Brasília está afastado de Planaltina, se nós olharmos, né? A pedra fundamental foi lançada na região administrativa do DF, denominada Planaltina, da qual esse slide, olha lá, que eu vou abri-lo novamente, e nós já vimos, tá? Presidente na época dos Estados Unidos do Brasil, Epitácio Pessoas, né? Onde vem as coordenadas, localizada no Morro do Centenário, exatamente 9 quilômetros, e a reportagem diz, né? A 10 quilômetros de Planaltina. Percebam que também nós não podemos ser Caxias ao analisarmos tudo, tá? Não é isso que vai te tirar o certo ou o errado de uma questão, não é isso, beleza? E entra a questão do sonho de Dom Bosco, revejam, tem muito tempo que eu não vejo uma questão falando do sonho de Dom Bosco. Show de bola? Que foi escrito, inclusive, por um
padre que o acompanhou em uma viagem, né, que Dom Bosco fez pela América do Sul. É a parte romântica do surgimento da capital centralizada, dando até indícios da localização do Lago Paranoá, onde ele conta de uma maneira romântica. Sonho de Dom Bosco, que é, inclusive, uma das alusões e das consolidações, por exemplo, da presença dos salesianos no Brasil e principalmente aqui no Distrito Federal. Para quem já trabalhou, trabalha ou colocou seus filhos estudando aí nos colégios. Então, assim, é a parte mais assim, romântica, mais histórica e ao mesmo tempo onde nós vamos para o lado, né, romantizado, para o lado em que nós vamos atrelar ali a Missão Cruz, enfim, beleza? Mas que cai também, só que eu não vejo há um bom tempo. No curso nós falamos bastante da missão, ou melhor, do sonho de Dom Bosco, beleza? E olha só, finalização com chave de ouro. A altitude do DF varia de 1.750 a 1.350. Beleza? Na aula, isso também já nos traz uma analogia. Beleza? E eu vou falar o porquê. Tá bom? E aí a gente vai falar o porquê. Show de bola? Então vamos lá. No que se refere à altimetria, ou seja, basicamente ao relevo do DF, tá? Assinale a alternativa assertativa correta. Então vamos lá, galera. Bora lá. O plano piloto e suas imediações diretas possuem uma altimetria mais homogênea entre 700 e 800 metros. O erro tá aqui, galera, tá? Ela não é tão homogênea, ela varia bastante, beleza? As maiores altitudes do DF estão situadas nas bacias hidrográficas do Rio São Bartolomeu, Preto e Maranhão. Errado! No DF predomina um relevo bastante recortado. Errado, galera. Nós vamos ter pontos opostos, tá? Nós vamos ter um lado oeste, eu vou mostrar para vocês no mapa, um pouco mais abrupto, mas ele não é recortado no sentido de muito variado, pelo contrário, tá? Com declividades muito acentuadas. Aqui, nós temos pouca declividade no sentido de variação no DF. Errado, beleza? Onde se concentra a densidade urbana, ou seja, a densidade urbana vai se encontrar mais nos declives. Erradíssimo. A planura contínua contida na RA1, beleza? Faz com que ali estejam concentradas as menores altimetrias no interior do DF, daí até inclusive uma boa população. Certinho. As cotas mais elevadas, ou seja, acima de 1.200, estão localizadas a oeste, ou seja, à esquerda, né? À esquerda, ocupando um pequeno trecho contínuo no interior do DF. Galera, o erro tá aqui, né? Um pequeno trecho, não. Realmente, a oeste nós teremos ali umas cotas elevadíssimas, sim, grandes,
Mas não é um pequeno trecho. Olha o plus, olha que bacana, Milão do céu. Realmente até isso aqui sim. Olha que show de bola. Olha que excepcional. Olha lá, galera. Enquanto mais clarinhos são os pontos mais altos, ó, de 1301 a 1350. Olha aqui. Olha lá, galera. Nós temos ali o Pico do Rodeador, ou Colina do Rodeador, né? A Chapada do Rodeador. Tá vendo lá, galera? Olha lá. Aqui, na parte oeste, à esquerda, a parte mais clara do DF, vocês estão vendo, ó? Então, a oeste, nós teremos um trecho enorme de grandes altitudes. Voltando aqui à questão, ó, as cotas mais elevadas acima de 1.200 metros estão localizadas a oeste. Show de bola! Ocupando um pequeno trecho contínuo no interior do DF? Não. Um enorme trecho, né? Voltando aqui, olha só. Na área centralizada, olha lá, galera, ó, nós vamos ter altimetrias menores. E olha só, aqui, se nós analisarmos, eu vou colocar o mapa comparado aonde se encontra as RAs. Olha aqui, ó. Braslândia, que pega essa pontinha aqui, galera, ó. Braslândia vai ter o ponto mais alto, tá? O ponto mais alto, as partes mais escuras também, altimetrias menores, medianas, né? E altas. A variação da altimetria em Braslândia vai ser bem variada, bem interessante, tá? Se nós pegarmos aqui, né, e olharmos também na parte centralizada, principalmente aqui, galera, ó, e compararmos, né, tendo como base aqui, ó, o Lago Paranoá, ó, separando aqui o Lago Paranoá e fazendo aqui a mesma analogia. Nós vamos pegar aqui uma parte que vai incluir Jardim Botânico, São Sebastião, essa parte do Paranoá, Itapuã, Sobradinho, né, com altimetrias bem menores. E se nós pegarmos aqui, por exemplo, Planaltina com o Paranoá, ó, esse lado aqui, ó, no caso o lado leste, né, de uma maneira, nós teremos altimetrias mais baixas. Ao contrário do lado oeste, que é bem mais elevado. Olha que interessante. Vamos voltar aqui também, né? Tá? E olha lá, galera, a altimetria do DF varia de 750 a 1.300. As altimetrias abaixo, deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem melhor. Abaixo de 900 metros estão localizadas em trechos ao longo dos rios, das bacias do rio São Bartolomeu, Preto e Maranhão. As altitudes entre 900 e 1.000 metros ocupam principalmente o centro-leste, ou seja, a parte central mais à direita, ocupam principalmente o centro-leste e o leste do DF. As altitudes entre 1.000 e 1.200 são predominantes, caracterizando extensas áreas com declives suaves, que é o que caracteriza o DF. Nós não temos muitos declives abruptos, fortes, né? As cotas mais elevadas acima de 1.200 metros estão localizadas mais a oeste, ocupando um pequeno trecho contínuo. Beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Pra cima? Bom demais, meus queridos? Show de bola? Beleza? E aí, meus queridos, o que vocês acharam? Né? O que vocês perceberam e viram aí? Bacana? Então, meus queridos, tenham em mente aí
que é um conteúdo que vai requerer uma série de verificações, de muita análise, de bastante dedicação, e eu conto com vocês aí nessa caminhada árdua. Show de bola, galera? Tamo junto! Beijo no coração de todos, valeu! Queridos, só voltando a um detalhezinho, né? Só trazendo aqui para vocês um detalhe que eu trabalhei. Aqui está escrito um pequeno trecho, como eu tinha colocado para vocês aqui, ó. Dando, né, um pequeno trecho como algo incoerente. Na verdade, por mais que o dado oficial tenha dado um pequeno trecho, né, o termo errado, de fato, é esse daqui, ó, no interior. Bacana? Porque as cotas mais elevadas, ó, voltando aqui, ó, beleza? Tá? Ela tá no flanco, na lateral. No interior é no sentido centralizado. Beleza? Então, interior no sentido centralizado. É como se nós falássemos da interiorização da capital, defendida por José Bonifácio, por exemplo, como nós falamos ali dos exercícios. Tá? Então, não é tão pequeno assim, tá? Mas de forma oficial é considerado um pequeno trecho contínuo, ok? Mas não é, como foi colocado aqui, no interior do DF. Né? Passar aqui a caneta, né? O marca-texto, né? Ó, no interior do DF. Não, o principal erro está aqui. Tá? Se nós analisarmos aqui, ó, as principais cotas altimétricas, ó, pintando aqui, ó, tá no lado oeste, ou seja, no flanco, no canto, tá? Mudando aqui de cor, pegar uma cor clarinha, e não no interior, né, de forma ali centralizada. Show de bola? Tranquilo? Tá? Para que não cause aí nenhuma confusão. Beleza, queridos? Agora sim, beijão, valeu!